para me registrar essa parte aqui que eu estou comentando contigo, e se aí não certo, entrar mais ninguém agora, eu vou abrir o espaço para tirar qualquer dúvida, dificuldade que você tenha aqui do Excel, seja da função correto. PROC-V, da função C, seja daquela Uhum, questão de proteger planilha, que eu acho que você já viu lá, não tem muito problema não, tá bom? Então eu vou é, só abrir aqui ela oficialmente, que agora eu estou gravando, tá ok, Simone? ok, Tá, ok, joia. Então, a nossa aula aí do dia 23, né, nós vamos estar correto. aí preparando o final do nosso curso, onde eu não vou, dar um resumo do que foi apresentado, eu vou, fazer, na verdade, mais do que isso, vou deixar uma condição para que cada aluno, né, que assista esta aula online aqui agora, ou mesmo esta aula gravada, ele possa, entrar lá no YouTube, no nosso canal que tem lá, e assistir, todas as aulas do curso de Excel, eh, baseado na apostila, do início da apostila até o final. Então, se a gente for lá pegar a aula número um, a primeira aula eu vou comentar, né, para que serve o Excel, como que é a sua estrutura, o que que é planilha, o que que é célula. Quando a gente for para Hum, a aula número 2, aí eu começo a entrar um pouco mais na questão técnica, falando de endereços, tal, e aí eu começo a uhum, passar a parte de conteúdo. E aí eu vou seguindo isso, evoluindo essa parte, até a gente ir caminhando pela planilha e aí chegar em operações mais interessantes, como, por exemplo, a parte de fórmulas, que é a essência do Excel, ou seja, nós usamos esse programa para criar fórmulas, né, para criar tabelas que façam cálculos automaticamente e tal. E aí na página número 5 tem, uma atividade que é abordada da apostila, que é a parte de referências relativas absolutas, correto. isso, né. Em aulas presenciais a gente conseguiu ver um pouco disso daqui sim, tá. Então eu Uhum, vou deixar registrado isso, aí você me acompanha aqui. Inclusive, se você tiver alguma dúvida aqui, ó, essa parte aqui, quando você chegou no curso, acho que eu já tinha até passado, que é a parte número 3. Mas se você viu esta aula, ela é bem tranquila, é a entrada de dados, né? É aquela parte que ela vai auto-preenchendo. Então, você digita lá, por exemplo, você digita lá Carlos. Então, quando você vai para a linha de baixo e começa a digitar outra palavra que começa com CA, ele vai trazer automaticamente o nome de cima, né, então ele vai uhum, sugerir isso, tá. Então, essa parte até a aula número 6 ela é bastante tranquila, a única parte que tem um pouquinho mais de dificuldade é essa, porque aí já envolve o entendimento de fórmulas, de cálculos, né, para que você possa, é, ver na prática o que que é referência absoluta e relativa, nós temos que ter falado de fórmulas. Então essa parte aqui é a única que dá um pouquinho mais de dificuldade ali para a gente estudar. Tudo bem? certo, tudo. Bacana. E aí nós temos então a segunda parte aqui, que são as aulas 7 até a aula número 8 aqui, são as funções, sendo que nós no curso do Excel básico, a gente aborda 2 funções que realmente elas, assim, roubam um pouco a cena, dos alunos quando a gente fala, que o Excel ele tem uma parte que tem um pouco mais de dificuldade, né, para quem está aprendendo agora, que justamente é isso, é a função proc v e a função C, ou a função cont C, mas é algo que para, assim, quem está começando gera isso, mas depois que a gente vai, conhecendo, estudando um pouquinho mais, a gente vai percebendo que ela é tranquila e a gente passa a enxergar ela de uma forma diferente. Hoje eu entendo Uhum, que o seu estágio já está, bem próximo disso. Você já começa a uhum, visualizar ela em várias planilhas que você já está trabalhando, entendeu? Tá bom? ok. Ok, existe no programa Excel inúmeras funções, tá? Nós não Uhum, abordamos, assim, claro, nem a metade delas, porque aí a gente precisaria de um tempo maior, né? E a gente realmente entraria aí em planilhas que fazem cálculos um pouco mais complexos, que envolve datas, que envolve trabalhar com duas funções, entendeu? Então, assim, uhum, essa parte das outras funções geralmente a gente deixa para um curso, eu vou até chamar aqui de avançado, mas seria um curso um pouco mais intermediário. É um curso que requer correto. que o aluno tenha um conhecimento básico do Excel, tá bom?
Mas dá sim, dá para a gente abordar aqui também nesse curso algumas funções que ele tem aqui, tá? Fora isso aí, Simone, você vai encontrar aqui, ó, por exemplo, a parte número, da aula 10 aqui, que é também tranquila, a parte de classificação, filtro, eu acho que você já deve usar isso nas suas planilhas. Sim, Já tem isso? Isso, bacana. tá. Essa parte ela é bem, assim, tranquila, ela é prática para quem usa muitas planilhas, né, e é algo que as pessoas geralmente não conhecem, tal, e é simples de se aplicar no Excel, tá. E aí eu tenho, por último, a parte que tem a ver com proteção da planilha, tá, e a parte de gráficos aí. A área de impressão também, eu vou deixar ela aqui, não vou entrar em detalhes, porque eu acredito que você já domina essa parte, tá? Então, eu vou deixar ela aqui de só para a gente apresentar mesmo aqui, na nossa aula inicial aqui de finalizar. Eu vou abrir o meu Excel, porque eu queria passar aqui para você e deixar aberto aqui um espaço para a gente, então, tirar algumas dúvidas, tá? Então, estou Ok. te levando aqui para o Excel e não bolei aqui uma planilha, mas a gente pode montar na hora uma planilha que envolva cálculo. Mas só para a gente ter uma situação aqui, eu vou colocar nome, idade e bairro, somente para me colocar três nomes aqui, por exemplo, Pedro, por exemplo, Maria, e aqui eu vou colocar Carlos, pronto, ó. E eu coloco umas idade aqui para que eu possa fazer a classificação e também a parte de filtragem, pelo menos para ficar registrado aqui, tá bom? Você já usa isso nas suas planilhas? Não, Não a minhas, usa? pla- não, É, as minhas planilhas normalmente é daquele estilo, procurando no banco de dados. Eu trabalho mais com banco de dados. certo, entendi. Essa aqui é bem Não entra muito, simples. Aham, entendi. não entra muito a formatação de tabelas, não entra muito. Ah, tá, entendi. É mais na parte de cálculo mesmo, de buscar valores ali, fazer uma operação, é isso, né? Entendi. Mas agora, professor, o senhor acha que eu tenho condições de dar seguimento no curso do Excel um pouco mais avançado? Sim, eu não acredito que sim. Agora você tem, tá? O que vai acontecer, assim, quando você for fazer um curso Excel avançado, o que você vai ver nas primeiras aulas, tá? Na verdade, justamente a parte de cálculos, de fórmulas, tá? Assim, Sim, a gente passa geralmente para os alunos situações em que a gente vai colocar aquelas funções que a gente vê ali, né, ou que a gente ouve que o Excel tem, como que elas se dão na prática, em que momento que a gente usa essas funções. Bem como certo. a gente trabalha muito com duas funções, três funções, elas se complementam, na verdade. Se você lembrar da nossa aula passada, a gente usou a função C, que a gente já conhecia, né? Mas Uhum. eu acabei mostrando ali uma função C composta, né, onde eu usei duas vezes a função ser. Então, ela é uma situação E, comum, tá? Mas você já tem condições sim de partir para essa parte aí. E, certo. claro, eu acho que você vai aprender bastante. Dificuldades, assim, você até vai ter, mas é uma dificuldade normal, entendeu? De quem está vendo algo ali novo, que vai ter que pensar um pouquinho ali, nossa, eu não sabia que isso era possível, aí você vai perceber que é uma dificuldade normal mesmo de quem está mudando de um estágio um pouco mais simples para um patamar um pouco mais avançado. O que vai acontecer nessa questão desse curso é que a gente trabalha muito a cabeça do aluno, que a gente vai sempre criar planilhas, né? Sempre propor uma solução. Ou seja, não existe um cálculo, uma planilha, uma tabela que eu não consiga fazer, tá? Certo. De conteúdo, ou de cálculo, ou de forma. E quando a gente fala isso de forma séria, por quê? Porque, por exemplo, isso não quer dizer que você vai ficar bom em matemática, que você vai ter resposta para tudo. É que, na verdade, o que eu vou fazer para encontrar um cálculo, uma resposta de uma fórmula, é entender como aquele cálculo ocorre. Então, vamos supor, vou te dar um exemplo aqui, né? Vou te dar uma situação aqui nossa do dia a dia. Por exemplo, alguém falou, Orlando, como é que você faz aqui para calcular o INSS de uma folha de pagamento aqui, calcular aqui os impostos, como é que você faz isso, pegar o FGTS? Na verdade, eu não entendo desses cálculos de
folha de pagamento. Então, eu converso com quem entende de folha de pagamento, essa pessoa ela vai explicar para mim como ela pegou aquele percentual, se aquele percentual vem de uma tabela, de uma lista, se essa tabela ela varia, né, os seus valores ou se são fixos, tá vendo? Então, assim, geralmente, quando são cálculos que começam a se tornar mais complexos, quem trabalha nesse ambiente vai passar para nós como é que funciona e a gente passa isso para o Excel, né? A gente vai montar, né, a planilha e a fórmula para que aquilo aconteça. Então, assim, a partir daí, a gente realmente consegue fazer qualquer tipo de planilha, qualquer tipo de cálculo. E aí a tendência é você cada vez mais você, assim, E ampliar o mudando, né? seu conhecimento. Isso não tem fim. O Excel é um programa, assim, fantástico para, assim, com relação a você fazer coisas, né? Diferente de outros programas como o Word e o PowerPoint, que dá para a gente criar, mas é muito estático ali. O Excel ele tem essa questão de trabalhar com fórmulas, né? Com criação, entendeu? Então, cada situação é uma. Aqui no caso, se você ver, ó, então eu fiz uma planilha simples, que eu tenho nome, idade e bairro. Então, repara aqui, ó, que eu tenho aqui na página inicial, aqui, ó, bem aqui no final, onde eu estou passando o mouse agora, ó, eu tenho um classificar e um filtrar. Tá? Então, Correto. essa classificação e filtrar, ela fica aqui na mesma área. Então, quando a gente seleciona essa área aqui, se eu pedir para ele se eu pedir somente para ele classificar, ele coloca em ordem, no caso, ele puxou pela primeira coluna e colocou em ordem alfabética do nome. Naturalmente, Certo. ele acompanha os outros dados, né? Então, ele trouxe a idade da pessoa e trouxe o bairro, tá? Correto. Isso. Vamos supor que você fala, olha, eu preciso disso, mas eu preciso que seja classificado pela idade ou pelo Hum, bairro, né? Então, a gente vai no classificar e a gente vai personalizar a classificação, tá vendo? certo. Isso. E aqui, ó, você vai dizer para ele, né, ó, qual é a coluna que você quer fazer a classificação. Tá. Exatamente, ó. Quero classificar por idade, quero que ele coloque por ordem de A a Z, que seria do maior para o menor, ou vice-versa aqui, a gente pode mudar, ó, tá vendo? Mas eu vou deixar dessa opção mesmo, vou deixar a parte de eh, idade, ó. Vamos deixar a idade, então. Coluna idade, do menor para o maior. Então, a Maria ali, que tem 14 anos, deve subir, ó. Exatamente. Isso, tá joia? Beleza? É Correto. bem tranquilo. Eu estou apresentando aqui para você, mas eu sei que você vai dar uma olhada naquelas vídeos que estão lá no YouTube, aqueles vídeos, e aí sim você vai poder acompanhar bem com Mais calma avançado. ali, porque eu faço de forma bem pausada, porque eu tenho, para cada uma das videoaulas eu tenho mais de 35 minutos, então cada uma das situações eu vou tratar lá. Aqui mesmo no filtrar classificar, a gente vai habilitar o filtro. Esse ele pode ser Certo. interessante para você em alguma situação. Por exemplo, eu quero pegar todas as pessoas que atingiram determinada meta, ou que trabalharam com determinado produto, ou que, por exemplo, atuaram só no bairro da Penha, por exemplo. Ele vai te Certo. mostrar somente as pessoas do bairro da Penha, tá bom? Uhum. Mas aqui é só uma apresentação, tá? Tem todos os detalhes aqui de como você formata isso, como você Eu, muda. quando eu acredito também que vai se tornando mais fácil, né? Isso, tá Vai bom? mexendo nas classificações, né? Em cada página do Excel, né? No inserir, nas Isso. fórmulas. Eu acho que hoje isso já não é mais um bicho de sete cabeças. Exatamente, Eu isso acho mesmo. o que me dificultava um pouco era como montar as planilhas, que nem Aham, o PAPV. Hoje eu consigo identificar da onde eu tenho que procurar, aonde certo, eu tenho que ir. Só que às vezes não consigo colocar as funções corretas. sim, entendo. Você Quando, viu. quando Pode falar. pode, pode falar. Você viu que a sua planilha lá, eu acabei não mudando nada do que tinha nela. Eu preferi, como eu tive que alterar uma tabela, você viu que eu alterei a tabela, né? Uhum, Então, eu alterei a tabela. Eu preferi tirar uma cópia do que você tinha feito da tabela, que era a parte da comissão, e aí eu levei para o lado, e aí eu tive que fazer umas alterações nela para que ela pudesse funcionar no PROC-V,
porque o próprio certo. V, ele tem aquela característica, né, de começar do Uhum, menor para o maior, ou seja, ele é sequencial mesmo. Então ele vai começar lá do número um, 2, 3, apesar que lá não está, né, assim, essa ordem. nessa ordem numérica de incrementando de um a um, né? Ele salta, mas está dentro de uma ordem crescente, né? Ou seja, de 160 ele pulou para 200, de 200 ele pulou para Uhum, 220. Então, assim, eu sei que ele também ele funciona, tá? Não teria problema não, tá bom? Mas assim, em termos de cálculo, tal, a gente não tem muito limite, não. Eu vou rapidamente montar uma planilha aqui para me fazer um cálculo aqui bem rapidinho e eu queria que você só me acompanhasse aqui, uma coisa que vai surgir agora, para ver se gera alguma dúvida sua aí. Então, eu tenho um produto aqui, eu vou colocar uma camiseta, ó, e aí esse produto aqui, ele tem um valor, ele custa, sei lá, R$ 45, e eu tenho uma quantidade aqui, tá? Então, eu tenho uma quantidade 3, aí eu tenho um valor final, tenho um valor total aqui. E aí eu quero chegar no total, nós já vimos que esse total aqui, no caso, como eu tenho um produto e eu tenho um produto que eu tenho 3 vezes aquele valor que foi vendido no caso, é uhum, um cálculo de multiplicação, né? Então até aqui não tem novidade, tá vendo? Legal. Ah, pode mudar a partir de agora. Aqui, ó, se eu falar, se eu começar a colocar uma condição, por exemplo, se eu falar, olha, se o pagamento for à vista, né, ó, forma de pagamento, né? Então, forma de pagamento. Se o pagamento for à vista, tá? Então, se o pagamento for à vista, a gente vai dar um desconto, tá? Se o uhum, pagamento for a prazo, não tem desconto, por exemplo. Então, aqui, quando a gente começa com esse se, aí entra a função se, tá bom? Agora, vamos supor que eu não tenha nessa questão da vista. Ó, eu já coloco direto, ó, pagamento à vista, tá? Então, pagamento aqui à uhum, vista. Vou colocar aqui pagamento à vista. Legal. E pagamento a prazo, tá bom? Ó, uhum. vamos supor que eu já queira mostrar para a pessoa quanto que ela vai pagar quando for à vista e quanto que ela vai pagar quando for a prazo, tá bom? Ó, e aí eu vou falar assim, ó, quando for à vista, eu vou dar um desconto, ó, de 5%, tá vendo? Então, Certo. esse 5% ele é um número colocado ali, fixo, tá vendo? E quando for a prazo, eu quero acrescentar, eu quero aumentar, né? Eu quero aumentar 15%, ó, tá vendo? E aí, no caso aqui, ó, eu vou deixar aqui colorido para a gente deixar bem claro aqui de onde a gente está olhando agora. Ó. Aqui ele vai ter que mostrar os valores, né? O valor à vista e o valor a prazo. E, naturalmente, o valor à Certo. vista tem que ter aquele desconto, tá bom? Isso aqui a gente vai fazer, eu vou fazer aqui para você, eu vou falar que é fácil, mas esse fácil, ele tem que passar por uma prática, tá bom? E aí você vai usar Tá. essa linguagem que eu estou usando agora, que é fácil e tal. Mas assim, não, eu sei, eu entendo que não é tão fácil assim para quem está começando agora. Então, o que que eu vou fazer? Ó? Primeiro, eu vou fazer um cálculo para mim descobrir quanto é 5% do valor 135, tá bom? E essa conta eu não vou fazer com número, a gente não trabalha com número, né? Certo. Certo? A gente sempre trabalha com os endereços, né? Com as referências da célula. Tá vendo? Ó? Então, eu pego o D3 e eu vou multiplicar ele pelo o meu 5%, certo? Vou dar Enter, ó. Então eu descobri Certo. agora que esse valor de R$ 6,75, ele corresponde a 5% de 135, certo? Correto. Agora aqui, ó, é só eu alterar essa fórmula, né, ó? É só alterar essa fórmula para ele tirar esse valor do valor principal, não é? Ou seja, ó, Uhum. se eu pegar 135 menos 6,75, eu vou ter o valor de quanto você vai pagar à vista, não é isso? Certo. Tá certo? Ó, se você tiver Certo. dúvida, você pode falar. Tudo bem? Uhum. Tudo. Beleza, ó. Então eu vou fazer isso que eu te falei, ó. Eu vou pegar o valor principal, né, o valor total. Aonde é que está o valor total, ó? É o D3. Tá vendo, ó? Certo. Menos,
Ó, eu estou mudando a fórmula, ó. Menos o que tiver nesse cálculo aqui. Que Então, eu nós vou sa- repetir o D3 novamente, menos o Isso, que tiver dentro. isso, exatamente. Nós já vimos que esse cálculo aqui, ó, vou até apagar de novo, ó, vou apagar aqui, ó, para você ver, ó. Nós já vimos que esse cálculo aqui, ó, né, ó, ele vai dar os 6,75, tá? Tá vendo, ó? É uma coisa interessante, se você colocar parênteses aqui, ó, não muda nada para ele, tá? O parênteses aqui diz para ele que é uma prioridade de cálculo, mas como só tem os dois endereços, não muda nada, tá? Eu vou dar Enter, ó, não muda nada, tudo bem? Certo. Nós sabemos, então, que esse D3, né, asterisco E1, ele vai dar o valor correspondente a 5% de 135. Então, o que eu vou fazer agora aqui, ó, é pegar 135 menos 6,75, né? Certo. Certo, né? Só que eu vou pegar o 135, né? Eu vou pegar o endereço do 135, tá vendo? Ó? Uhum. Menos o que está dentro Isso, do parênteses. exatamente, ó. Vou dar Enter, pronto. Esse é o valor à vista, Correto. correto? Correto. Ótimo. E o valor a prazo? Como é que a gente vai fazer o valor a prazo? Ó, o valor a prazo ele vai ter que aumentar 15%. Então, eu vou fazer rapidinho Correto. aqui, Simone, mas se tiver dúvida, você fale aí, por favor. Ó, ó o que eu vou fazer. Ó. Já descobri quanto é 15% de 135. Eu já descobri, Certo. tá vendo? Ó? E Uhum. agora eu vou aumentar esse valor, né? Eu vou acrescentar ele no valor total lá. Você observa que a operação é muito parecida com a anterior, Certo. certo? Copiado. Bacana. Você quer fazer uma pergunta aqui? Já fiz. Não, até aí eu já entendi. Você já entendeu? Então, eu vou assimilar que quando eu precisar acrescentar os 5%, eu vou copiar novamente o valor que Isso, eu preciso, certo. mais novamente o valor que eu preciso, mais os 5%, menos os 5%, que eu vou ter o Isso, desconto. isso, E quando eu for acrescentar os juros, eu vou copiar o mesmo valor com o sinal de mais e o que tiver dentro do parênteses para eu chegar no valor final. isso, exatamente. Eu estou fazendo e já vou salvando as planilhas e vou nomeando. Que hora que eu É. tiver dúvida, eu também entro e consigo assimilar. Ah, legal. Você está montando ela aí, é isso? Tô montando, já montei, copiei igualzinho a sua. Tá ótimo, tá bom. Eu vou fazer uma operação aqui, então, ó. Vamos fazer uma cópia aqui, então, ó. Vamos fazer o seguinte, tá? Para a gente não bagunçar ela, eu vou clicar aqui, ó. Uhum, Vou pegar toda ela, tá vendo, ó? E certo. eu vou copiar ela, ó. Botão direito do mouse, copiar. Eu vou copiar numa plan aqui vazia, na plan 3 no meu caso, ó. Vou copiar ela igualzinho, ó. Tá vendo, ó? Tá igualzinho, tá bom? Então eu tenho ela na Uhum. plan 2 e eu tenho ela na plan 3, tá bom? Então, eu vou mudar agora a Plan 3. Eu queria que você também fosse para a sua Plan 3 e a gente vai mudar ela aí. Tá certo? Ok. Legal, ó. É, eu vou criar uma coluna aqui, ó. Tá vendo onde está a letra E? A coluna E? Ok. Eu vou criar uma Uhum, coluna em branco aqui, ó. Vou clicar com o botão direito do mouse em cima do E e uhum. vou inserir uma coluna. Ele inseriu Ok, direto, isso, ó. Ele inseriu direto porque eu selecionei a coluna. Tá bom? certo. Ó, como eu cliquei aqui em cima dela, ó, ele insere direto. Ele nem pergunta o que que é para fazer, ele entende que é para inserir coluna. Tá certo? Certo. Olha o que Uhum, eu vou fazer agora, ó. Aqui eu vou fazer assim, ó, tipo de pagamento, tá? Ó. Podemos até escrever certo. completo aqui, depois a gente alinha direitinho, ó. Tipo de pagamento, para ficar bem claro, ó. Uhum, Tá bom? correto. Legal, ó. Aqui eu vou colocar V para quando for pagamento à vista. Hum, E eu vou colocar P para quando ele for a prazo, correto. tá certo? Então, ó, aqui vai entrar ou a letra V ou a letra P, tá bom? Só isso, tá? Ó. Ou V ou P, tá bom? E o Certo. que vai acontecer aqui, ó, nessa coluna F aqui, ó, eu quero que ele mostre o pagamento, o valor, quando eu colocar P, eu quero que ele mostre o valor a prazo, quando eu colocar V, eu quero que ele mostre o valor à vista. Tudo bem? Certo.
Eu vou Uhum. então inserir uma coluna aqui para me empurrar isso aqui para a direita, porque na verdade depois eu vou apagar tudo aquilo ali, tá? Certo. Então, ó, ela tá lá ainda, ó, vou puxar aqui para você ver, tá vendo, ó? Uhum. Tá vendo? Tá? Mas Certo. depois eu vou apagar isso, você vai entender por que que eu vou apagar, tá bom? Agora, ó, eu quero que você observe bem o que eu vou fazer, ó. Eu vou colocar aqui, ó, aqui na F, eu vou colocar, eu vou colocar a função C, Certo. tá certo? Então, eu vou fazer Tá. assim, ó, igual C, abre parênteses, se o que tiver no E3 for igual à letra P, se for igual à letra P, tá vendo? Esse Uhum. P seria aquela ideia do a prazo. Se for a Certo. prazo, ou então se você quiser manter a ordem bonitinha, você pode fazer isso, ó. Se for igual a letra B é à Uhum. vista, tá vendo? Ó? Se for igual a letra V, à vista, você vai mostrar o valor à vista. Qual é o valor à vista? Agora eu vou fazer direto, ó. Na verdade, eu vou até sair de tudo isso daqui, ó, porque eu nem preciso olhar para cá, ó. Eu vou colocar tudo branco aqui para sumir da nossa tela, ó. Tá? Eu não Uhum. apaguei, eu só coloquei branco, e tal. Mas eu nem preciso olhar para lá, ó, porque, ó, e não é porque eu decorei, ó. Se o valor do E3 for igual a V, aí você observa aí, no caso, Simone, isso é importante, ó. Como V é uma letra, eu preciso colocar entre aspas, tá bom? Certo. A gente vai Uhum. falar que ela é uma string, ela não é número, tá? Então, ó, se for à Certo. vista, então ele vai mostrar o valor à vista. Como que é o valor à vista? Ó, o valor à vista é D3 menos D3 multiplicado por 5%, Certo. certo? Ponto e Uhum. vírgula. Se não for à vista, é porque é a prazo. Se for a prazo, o que que ele Uhum. faz? Ó, ele pega o D3, ele vai somar com o que tiver no D3 multiplicado por 15%. Eu vou ter que fechar parênteses de novo aqui, Simone. Então, esses dois parênteses aqui, ó. Um deles é por causa dessa fórmula, tá vendo? Ó? E esse Certo. outro último aqui, ó, é por causa da função C, tá certo? Certo. Ok? Gislaine, estamos no meio da aula aqui, eu estou apresentando um cálculo para a Simone aqui, falando da função C e tal, fazendo um cálculo para ela, tá bom? O que você não viu até agora está gravado, aí depois eu coloco lá no grupo e você pega direitinho, tá bom? Tá ok. Simone, antes de eu finalizar aqui, você está olhando aí o que eu digitei? Você quer fazer uma pergunta? A gente já Não, vai dar enter. pode dar enter. Então vamos lá, então. Enter, vamos ver se ele vai dar um erro. Tá, ele reclamou de alguma coisa, vamos ver o que que é aqui, ó. É se o E3 for igual a V, então, o que deu? Tá, não tinha dado erro não, era que eu não dei enter mesmo, eu estava fora. Olha, ele deu 2160, deu um valor absurdo aqui. Ah, sim, olha o que eu esqueci aqui, ó. Ó, que bacana, ó. Ele deu um valor absurdo, né, Simone? Certo. 2160. É por causa disso, né, ó. Eu não apliquei 15%, Sim, apliquei exatamente. 15 vezes, né? Tá bom, ó? Hum, Bacana. Vamos ver tem se 50. funciona, ó. V, P, V. Ó que legal quando você mudar o valor total, ó. Eu vou mudar o valor total colocando 10 quantidades, ó. Ele muda o valor total e muda a forma de pagamento, porque o pagamento é à vista. E se fosse a prazo, Certo. fica mais caro. Uhum. O valor da camisa custa R$ 50. Ele recalcula tudo, é automático, é assim que ele funciona. Uhum. Tudo bem? Agora eu vou Tudo. passar uma situação aqui para você imaginar, só a gente não vai fazer de forma prática, tá? Ó. Imagina, imagina, ó, que esse percentual aqui, ó, tá vendo, ó? Uhum. Tá vendo, ó? O percentual Aula do tanto do desconto quanto do prazo, não me lembrava. você imagina que esse percentual,
ele fosse variar de acordo com o valor total, tá bom? Quanto maior o valor total, né, ó, maior poderia ser o percentual de desconto, tá bom? Nesse Certo. caso, a gente está voltando e trazendo a função PROC-V para cá, Escutou o panelaço? tá bom? Escutou o panelaço? Certo? Então, nesse caso, a Bolsonaro gente tá... estaria trazendo ela para cá. Não vou fazer isso agora, porque vai complicar um pouquinho a montagem dessa fórmula aqui, tá? E aí eu não quero só que vocês vejam eu fazendo, porque isso só não é legal. Eu quero que vocês tentem fazer, quero que vocês busquem isso como desafio e tentem montar estruturas como essa daqui. Tá ok? É, ok. Professor? Oi, tudo bem, Gislane? Oi, eu estou na aula. Tá, eu vi aqui. Eu falei contigo, você ouviu? Não. Não, eu vi você entrando e eu comentei na aula, assim que você entrou, que eu estava mostrando aqui um modelo aqui de uma função C, tá? E que o que você não tinha visto, porque eu vi você entrando, foi gravado na aula. E depois eu vou colocar lá no grupo e você vai ver todinho o início da aula aí, tá bom? Ok? Tá. É, É que eu vim na casa de uma amiga dar uma força para ela aqui e eu esqueci da aula, professor. pois é, não. Aí eu olhei a hora É, fui olhar as mensagens, vi que tinha hum, conversa. Eu falei, putz, esqueci da aula. pois é, né? A aula online tá dessas coisas. Ó, deixa eu te falar, é assim, eu praticamente estou fazendo o fechamento do curso do Excel, tá? Mas eu gravei aqui na nossa aula aqui no início como que vocês devem estudar e eu vou acompanhar Uhum, vocês por um tempo aqui no grupo para tirar dúvidas de vocês, tá? Para uhum, que vocês possam aí fazer as atividades, tá bom? Mas depois eu vou tá pedir para ok. você assistir o início desta aula e você vai entender Aham, o que eu estou falando. Ou seja, ó, todo o curso do Excel, todas as aulas, você vai poder rever elas detalhadamente aí e com atividades que estão na apostila, página por página, tá bom? E aí depois tá você bom, posta professor. alguma dificuldade aí que você tem aí, que você queira que eu esclareça, tá legal? Tá legal. Tá bom. Bom, eu vou fechar essa parte aqui, ó. E aí eu gostaria de saber se vocês querem fazer alguma pergunta, quer que eu faça alguma demonstração ainda com alguma função que nós vimos aqui. Eu sei que as que, como eu já comentei, que as que mais dão trabalho é a PROC-V e a função C, mas aí eu pediria que vocês realmente retomassem aquelas aulas e fizessem algumas atividades. Mas fora essas duas, vocês querem comentar? Ah, tá, tem a função Conte-C que eu não usei na aula. Então eu vou usar a função Conte-C aqui, ó, tá? Eu mudei aqui minha planilha agora, tá, pessoal? Eu mudei aqui para ele mostrar. Essa aqui, no caso, Gislaine, é uma planilha que eu comecei a nossa aula hoje montando ela. Deixa eu mostrar aqui para Uhum, vocês a função Conte-C, tá bom? Ó, eu vou usar ela aqui, ó. Vou usar aqui, ó. Igual Conte.C, tá? Vou abrir parênteses, ó. Aí ele pede um intervalo e um critério. O meu intervalo é esse aqui, ó. Eu quero que ele conte, pessoal, quantos itens tem chamado penha. Penha. Ele contou dois. Então, eu poderia colocar assim, ó, número de bairros, né? Número de bairros penha, né? Ó, número de bairros. E aí eu vou colocar o nome do bairro Penha, né? Quantos bairros Penha eu tenho? Dois. Eu vou colocar aqui onde está o da Maria, que é centro. Eu vou digitar Penha, ó. Vou digitar Penha. Olha aqui no D9, ó. Olha bem aqui que ele vai mudar, ó. uhum. Tá bom? Então, ou seja, ó, essa função conte-c é para contar, né, uma lista automaticamente, ó, de acordo com o critério que vocês indicarem lá.
eu estou usando aqui uma palavra, que é penha, mas poderia ser o nome da pessoa, poderia ser um valor, poderia ser um salário. E aí, gente, para a gente não ficar sem registrar, existe uma função chamada soma-se, tá? Aqui não vai ter muito sentido, mas eu vou somar. Eu vou somar a idade de todo esse pessoal aqui, tá bom? Então, eu vou fazer assim, ó, vou colocar aqui o total aqui. Eu vou chamar o soma-se, só que o soma-se, esse C é de critério, tá? Então, o critério vai ser esse, ó. Soma, soma essa área, tá bom? Aí o critério, pessoal, vai ser que a área seja igual a penha, tá? É só mudar aqui, ó, porque no caso aqui, deixa eu só mudar aqui, porque a parte do soma ele vem por último, tá? Então essa área aqui é a área do bairro. Aí eu coloco o critério, no caso eu vou repetir penha, e aí agora vem a parte da coluna de valores, que é essa daqui, ó. Então, reparem que essa função aqui, ó, ela é bem diferente das que nós usamos aí em termos de conteúdo. Eu vou dar um Enter aqui e ele vai nos dar 54, o número, tá? Eu vou colocar valores dos bairros, né? No caso do bairro Penha, tá? Valores do bairro. Vamos ver se isso tá real mesmo, ó. Eu vou pegar aqui onde está o Carlos, que está 20, eu vou falar que o Carlos mora no centro, ó. Olha lá embaixo o número 54, ó. Ele alterou, pessoal, o número de bairros e alterou o valor do bairro. Vamos imaginar que a Maria, ela mora também no Tatuapé, ó. Mora no Tatuapé. Agora ficou o bairro, a soma, né, de valores bairros só 20. Então, gente, ó, uma função, ele conta a quantidade de elementos e a outra função, ela soma dependendo, né, de um critério de uma faixa de dados, tá bom? Mas Uhum. esses dois exemplos, né, essas duas funções, elas estão lá nessa aulinha aqui, ó. Elas estão lá nessa aula aqui, ó, que vocês vão pegar, é, que vocês vão pegar aqui direitinho, tá bom? Ó? Então, opa, deixa eu voltar um pouquinho aqui, avançar. É aqui, tá, gente, ó. Nessa área aqui, ó, que são as funções condicionais. É que você vai pegar essas aulas aqui, tá bom? Ok? Tá. O Roberto, tudo bem? Eu tenho um aluno aqui, pessoal, mas eu ter que depois tirar ele aqui, tá? Ele é da turma das 6h30, ele chegou atrasado aqui, bem atrasado. Tudo bem. Ok, então, com relação às funções acontecer, como é que vocês vão chegar aqui, Gislaine? Eu vou passar o link Uhum. para vocês, tá? Aham. Todas essas aulas, tá? Mas, de Sim. qualquer forma, ó, basta vocês fazerem isso, ó. Basta vocês irem na internet, né? Ó, abre o site do YouTube, tá vendo? Ó? Abre o site do Uhum. YouTube. Lá no site do YouTube você pode colocar aulas Megatalk, tá vendo? E aqui você vai no canal Aulas Megatalk e você vai procurar aqui, ó, na playlist, você vai procurar Excel. Aí aqui embaixo tem a parte do Excel, vamos ver aqui, ó. Aqui do Excel, tá aqui no meio, ó. Excel, você vai clicar nele e aí vocês terão todas as aulas, tá bom? Com todos os detalhes, ó. Nesse caso, essas aulas fui eu que gravei, tá? Então, todas elas Uhum. eu gravei a aula, me baseei na apostila. Então, para quem aí perdeu algumas aulas, para quem não conseguiu manter a sequência direitinho, se assistir essas aulas, eu não tenho dúvida nenhuma que vocês vão conseguir acompanhar todo o curso bacana aí, tá bom? Gente, vamos estar fechando a nossa aula aqui, para não ser uma coisa corrida, mas antes, de novo, querem fazer alguma pergunta, querem tirar alguma dúvida? O que eu não apresentei para vocês aqui no nosso curso vai estar lá gravado, eu vou pedir para vocês entrarem lá e dar uma olhada. E aí eu vou combinar com vocês o seguinte, ó, na quinta-feira eu vou chamar vocês para aula online, mas apenas para registrar
as dúvidas que vocês tiverem. Então, se vocês assim não quiserem tirar nenhuma dúvida, a gente só vai dar um ok, ok, um oi, oi, e aí a gente encerra, e aí eu vou acompanhando vocês no grupo. Por exemplo, a Gislaine vai lá, tem uma dúvida com a função PROC-V, tem uma dúvida de gráfico, pergunta lá, Gislaine, eu vou responder no grupo. Simone, você tem alguma dúvida, quer que eu faça algum tipo de cálculo que você não está conseguindo? Posta lá no grupo, Orlando, professor, pode fazer tal coisa para mim? Aí eu vou lá e eu vejo no grupo, faço, mando para você, ou se for necessário, se for alguma coisa bacana, eu até faço um videozinho e deixo lá para que todos também possam estar vendo. Tá combinado assim, gente? Sim. Professor, deixa eu só fazer uma pergunta. Sim. Bom, eu não vi ainda todos os vídeos que eu tô um pouco corrida. Uma dúvida que eu tenho. Eu preciso fazer uma planilha e eu tô em dúvida se é mais fácil fazer esse tipo de planilha no Excel ou no Word. Por exemplo, eu quero colocar, por exemplo, produtos, quantidade, valores, esse tipo de coisa, e tipo assim, uma fotinho do meu produto. Certo. Isso seria mais fácil no Excel ou no Word? Então, deixa eu te falar, ó, dá para fazer nos dois programas, tá bom? Mas se você for ter algum tipo de cálculo, algum tipo de conta, é melhor você fazer no Excel, não tem nenhuma No dúvida, Excel. entendeu? Agora, se for só uma lista para você mostrar para alguém, vou te dar um exemplo, ó. Vamos supor que eu vou fazer um cardápio, né? Ó, uma tabela de preços, sem nenhum tipo de cálculo, aí tanto faz. Mas eu te aconselho você procurar fazer isso no Excel, mesmo que talvez até não tenha cálculo, mas você faça lá para você se acostumar nesse ambiente do Excel, entendeu? Lá você também vai poder colocar imagem, figura, um banner, um retângulo, vai poder formatar normal também no Excel, né? Então eu te aconselho a fazer um esforço e tentar ficar dentro desse ambiente, para a gente se acostumar mesmo com o ambiente, tá bom? Entendi. A professora falando. Certo. Ok, mais alguma pergunta, gente? Ô Roberto, você está na aula atrasada, viu, Roberto? Ouviu? É. Eu Roberto, perdi a... Roberto, mas ó, dá uma olhada no grupo lá, eu gravei a aula e eu vou colocar lá, e você puxa a aula e vê no YouTube. Vai aparecer o link lá. Amanhã eu coloco para você ver ela direitinho, tá bom? Tá bom. É que a minha colega que baixou aqui para mim, que eu não estava sabendo baixar o link. Tudo bem, fica tranquilo, mas olha no grupo do WhatsApp nosso, que eu vou colocar lá o link para você assistir os vídeos também. E na quinta-feira eu vou chamar vocês para entrar no online, você, às 6h30, e você faz essa operação que a tua colega aí te mostrou, tá bom? Ouviu? Tá bom. Isso, beleza, hein? Um abração, tá? Outro. Boa noite. Boa noite. Tá ok. Tá jóia. Que é outra aula que ele está dando lá. Isso. Eu saio. Alguma consideração final, gente? Não vi, professor. Tá. Simone, falar alguma coisa? Saiu, não. O rapaz não consegue sair da aula. Tudo bem, ele vai sair. Simone, seu microfone está fechado. Eu abri aqui. Deixa eu ver. Seu microfone está fechado, Simone. Você está falando, não estou te ouvindo. Não, ele continua bloqueado. Oi, me ouve agora? Estou te ouvindo bem, pode falar. Se puder me mandar alguns exercícios, eu agradeço, porque aí na quinta-feira a gente pode esclarecer algumas dúvidas. Entendi. Tá Um bom. ou dois exercícios. Certo. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou ver se eu posso, no nosso grupo lá, uma atividade para vocês fazerem, em que essa atividade ela deve ter a função C ou deve ter a função PROC-V, ou talvez as duas, mas vai ficar a critério de vocês tentarem propor uma solução ali, tá bom? Encontrar como fazer a planilha. Eu devo montar a planilha e já montar pronto, só para vocês colocarem as fórmulas lá. Talvez eu não capriche muito no visual, para que vocês também tentem fazer algum ajuste, tá certo? Tá Tá certo. bom, então. Então, gente, boa noite aí, obrigado, tá bom? Até mais, tá?
Boa noite, Tchau. professor. Bom descanso. Obrigado. Boa noite, Simone. Boa noite. Oi, tudo bem? Tchau, tchau. 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 Perdi a aula, Simone. Puta que pariu, nem me lembrei.